Olha aí, pessoal do Modernidade e Ciência, eu não poderia deixar de gravar um vídeo hoje, nessa data, onde tivemos a sessão de abertura da Assembleia Geral da ONU anual, que é aquela instituição realmente às portas da falência, né? Primeiro aquele discurso patético do Guterres, e aí entra realmente o discurso do presidente brasileiro, mas eu vou focar especialmente no discurso do Trump, quer goste ou não goste. O Trump foi bastante incisivo, ele foi muito claro, fazendo primeiro uma defesa do governo dele em relação ao Biden, naturalmente, dos avanços que ele julga que nesses 8 meses de governo ele já tem. E aí ele passa a entrar numa questão geopolítica, onde ele realmente coloca a Europa no devido lugar, dizendo que a Europa está sendo destruída por toda aquela invasão de todos aqueles imigrantes que não têm empatia nenhuma com a Europa. Ele diz, num certo momento, olha, por exemplo, Londres está totalmente irreconhecível, né? Tem aquele pessoal da Sharia, eles querem agora impor a Sharia, mas eles não estão no país deles, eles estão na Inglaterra. Então ele vai colocando ponto a ponto questão das fronteiras abertas. Aí ele mostra que a ONU financiou realmente grupos daquele pessoal que caminhava para romper as fronteiras americanas, e ele mostra que nesses últimos 8 meses praticamente não entrou ninguém na fronteira americana, com raras exceções. Então ele vai dando um alerta muito grande para esse pessoal do multilateralismo, essa coisa toda e tal, e ele vai pontuando tudo isso. E aí ele chega realmente no Brasil. Ele afirma, o Brasil está indo muito mal, o Brasil está indo muito mal. E ele vai colocando as questões, né? E ele diz, não, mas a gente pode ter uma relação boa, mas vocês estão indo para o caminho errado. Então, foi um discurso bastante interessante do Trump, e ele, daquele jeito jocoso que ele costuma fazer, é interessante porque logo que ele começou a fala dele, o teleprompter parou de funcionar. E ele diz, olha, mas o teleprompter não está funcionando, mas ele tinha em papel, e ele começou a fazer o discurso em papel. Ele falou assim, olha, eu também não preciso do teleprompter. Curioso, né? O responsável aí, o que está acontecendo? Então, já foi mais uma daquela sabotagem. E aí ele conta o seguinte, que ele e a primeira-dama estavam na escada rolante indo para aquele recinto, quando de repente a escada rolante parou simplesmente, e eles, não, como eu e a primeira-dama está com excelente forma física, a gente não teve problema, porque realmente se você está subindo uma escada rolante e ela simplesmente, abruptamente, ela para, tem uma grande chance de você simplesmente se acidentar. Então, também foi muito curioso isso, que, né, em plena subida do presidente americano, a escada rolante para. E aí ele fala assim, olha, eu acho que a ONU tem vários problemas, inclusive ele não consegue resolver nem o problema aqui da escada rolante e do teleprompter, eu acho que vocês estão. E aí ele massacra a ONU com uma série de dados de uso de dinheiro da ONU, totalmente, ou da corrupção, como da reforma do prédio, ou de uso indevido para fomentar não a paz, mas simplesmente a discórdia no mundo. Então, realmente, ele asfaltou a ONU. E aí chegamos à questão do Brasil. Porque, lembre-se, eu já coloquei isso em vídeos anteriores, o Trump, ele é um cara que joga pôquer. No pôquer, sendo um jogo realmente de aposta, mas é um jogo um tanto quanto solitário. Você está ali com as cartas, é um jogo de informação incompleta, porque os outros jogadores não sabem a carta que você tem, então é um jogo de informação incompleta, diferente do xadrez da dama, que é um jogo de informação completa, onde o tabuleiro está à mostra para todos os jogadores. E no pôquer você pode blefar, você tem a chance de blefar fazendo uma aposta, dizendo que, pô, tô chamando e tal,
Mas é um jogo de uma perspicácia individual, onde você está analisando as probabilidades das cartas da composição de cartas que você tem, que pode valer mais do que aquele que é o seu oponente. O presidente brasileiro, Galinho Garnizé, ele joga truco. E no truco você tem sempre um parça. Então já é diferente do poker, que é um jogo já, naturalmente, a estrutura do poker seria um jogo individual, de uma ação individual de aposta. E já no truco você tem um parça. Você também blefa no truco, realmente, mas você usa o grito. No truco, você grita para intimidar o oponente. No poker, não. Você faz uma cara, inclusive, do poker face. Você fica observando, mas você faz uma cara de poker face. Porque ao observar as cartas, os outros estão te observando, você dissimula o que você está encontrando nas cartas, ainda que seja uma composição muito favorável para você. Já o Galinho Garnizé, ele gosta muito da bravata, ele gosta muito do monólogo. Ele tem todos aqueles jornalistas caricatos que ele faz aqueles monólogos e os jornalistas ficam ali dizendo assim, ó, E o Trump sabe disso. E aí o Trump, como jogador de pôquer, ele distribui as cartas, coloca ali a aposta dele, fala assim, ó, tá aqui a aposta, e ele realmente coloca o presidente brasileiro numa situação que você não queria conversar comigo? Você não disse que eu não converso, que eu não sei o que. Então, vamos conversar semana que vem. Vamos conversar semana que vem. Eu gostei de você. Achei você é um cara muito legal. Vamos conversar semana que vem. E o que aconteceu depois? Toda a diplomacia brasileira, o Mauro Vieira, aquele pessoal todo, diz, não, o presidente está com a agenda muito lotada. Uma agenda muito lotada. Lotada aonde? Ele vai inaugurar alguma praça de pesca de caranguejo em algum lugar do Brasil? Ele vai fazer mais daquelas inaugurações do Minha Casa Minha Vida? Quer dizer, o presidente americano o convida para uma reunião cara a cara na Casa Branca para discutir interesses do Brasil e dos Estados Unidos, que há, pelo menos aí, 2 a 3 meses se diz que e o presidente brasileiro declina do convite, diz, não, eu estou muito ocupado, às vezes a gente conversa por telefone, a gente pode conversar com telefone e tal. Vocês entendem o tamanho da bravata? Vocês entendem? E aí a mídia nacional, ela tem que rapidamente mudar o discurso. Rapidamente tem que mudar. Não, talvez não fosse tão interessante. Não, porque no primeiro momento ela disse, olha que interessante, o Trump disse que pode mudar. Só que aí depois, quando a diplomacia brasileira diz, não, acho que ele não tem agenda, ele está muito ocupado, não pode. A imprensa tem que fazer até aquela torcida. Não, acho que talvez não seria muito bom, porque talvez fosse uma armadilha do Trump, porque ele pode envolver e tal. Na verdade, ficou muito às claras que o governo brasileiro nunca teve intenção de negociar nada desde quando o governo Trump avisou sobre as tarifas no Brasil. Por quê? Porque ele está só pensando na eleição em 2026. Ele está só pensando em usar o cacife eleitoral, que é sempre a figura que ele realmente representa. Ele pensa nele. Não está pensando no Brasil, não está pensando em negociação nenhuma com relação a todos os empresários brasileiros que podem estar agora sendo prejudicados com as tarifas americanas e tal. E o Trump, é claro que o Trump sempre encostou a questão das tarifas para chamar a pessoa para a mesa para negociação. O Brasil não. Galinho Garnizé diz que está muito ocupado e não pode encontrar o Trump na Casa Branca na semana que vem. Vocês entendem o nível da covardia? Eu acho que o Celso Amorim deve agora escrever, inclusive, algum texto, né, publicado, algum jornal de grande circulação, para dizer por que Galinho Garnizé não irá se encontrar com o Trump para negociar, né, uma situação favorável para o Brasil, etc. e tal. Esse pessoal vive só da narrativa, eles vivem só da tensão, eles vivem só do nós contra eles, que é o próprio discurso do Galinho Garnizé na ONU. É o sul global, é atacando, não sei o que, tal. É a prova que esse pessoal não quer discussão nenhuma, eles não têm argumento
Ele só vive de narrativa, junto com os jornalistas parça. Então, na hora que alguém chama realmente, vamos discutir? Temos essa diferença? Vamos discutir? Não, aí ele foge. Ele foge. Então, eu achei muito interessante a estratégia do Trump. Quebrou toda a narrativa da imprensa caricata nacional e realmente enquadrou o Galinho Garnizé como ele é, o bravateiro que ele é. É o cara do monólogo, é o cara da narrativa pronta, é o cara que vive do jornalista comprado, sicário, que vive ali em Brasília babando para dizer, não, porque o presidente disse, o presidente falou, o presidente não sei o quê. Então, realmente, eles foram devidamente enquadrados pelo Trump. O Trump, que era o bicho-papão, que não queria negociar, eu acho que ele não quer, deu um abraço, não, eu acho que é um cara muito legal, vamos conversar e tal. E aí, dissolveu a narrativa de toda essa turma, que aí eles agora têm que mudar o discurso para dizer, não, acho que não é conveniente, o Galinho não tem agenda na semana que vem, ele vai lá, né, plantar mais uma árvore de jatobá lá na Granja do Torto, né? A Janja talvez esteja precisando de um amparo, né, psicológico, né, depois dessa semana magnânima em Nova York, né? Então ele vai se recolher, talvez ele não tenha essa agenda disponível. Então, se você chegou a esse ponto no vídeo, não se esqueça, é super importante o joinha, colocar o sininho para receber os próximos vídeos e vamos aguardar as próximas narrativas que vão surgir desse desencontro do Galinho Garnizé com o Donald Trump. Porque o Brasil não quer sentar à mesa para discutir toda a questão das tarifas. No máximo é um telefone. Hello, hello, Trump, hello. Que não vai ser gravado, não vai ter vídeo visível, não sei o que. Então o cara simplesmente, né, não quer estar às claras. Né? É o cara que age sempre na obscuridade. E com a conivência da imprensa, da velha imprensa caricata. Grande abraço.